Bom dia, pessoal de Maracaju, pessoal de Bonito, Campo Grande e Joinville e as Concept, né? Então, toda segunda-feira nós temos o hábito de fazer uma reunião e uma oração juntos aqui em Dourados, né? Eu faço uma 10 para as 7 no depósito e 7h20 aqui. E futuramente eu quero transmitir isso ao vivo também, se for possível, né? Mas por enquanto eu estou formando um grupo e esse grupo é para treinamento, não é bem treinamento, né? É para transmitir para vocês conhecimento, um pouco mais de conhecimento, para que todos estejam na mesma página da empresa e também para que tenha autoconhecimento, né? Então hoje, segunda-feira, dia 13/11, né, de 2023, nós estamos fazendo esse primeiro vídeo. Então, vai sair com defeito, vai sair com erros de palavra e tudo, porque eu também estou em treinamento, né? Eu preciso aprender a fazer vídeo. Então, eu desejo a todos vocês, a todos nós, né, uma abençoada semana. Nós estamos entrando na segunda quinzena de novembro e precisamos estar atento e mais focado para que a gente atinja os objetivos desse mês, que normalmente é o melhor mês do ano, né? Então, mas todos nós temos as nossas dificuldades. E hoje eu quero trazer o que eu estou aprendendo e estou colocando em prática, porque tudo que a gente aprende e colocar em prática, a gente aprende 2 vezes. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o medo, né? Todos nós temos medo, né? E eu até achava que não tinha tanto medo assim. E eu comecei essa semana aprendendo com o Pablo Marçal, né? A gente está fazendo, eu fiz uma lista dos meus medos e estou buscando a ressignificação desses medos, né? Para que a gente se transforme e crie mais confiança, né? A gente saia de viver do medo e passa a ter confiança. Então, o que é o medo? O maior medo da humanidade sempre foi de morrer. E esse medo de morrer sempre traz um monte de filhote, como insegurança, como raiva e outras coisas, né? Então, é importante que essa semana eu vou passar para vocês uma tarefinha de observar os seus medos e listar eles, todos eles. Cada vez que identificar um medo, a gente coloca, anota e busca a ressignificação disso. Por exemplo, quem está atendendo, eu, por exemplo, aqui hoje eu não estou me sentindo com medo, mas tem dificuldade de falar em público, é um medo. Por exemplo, ou medo de falar para o cliente, por exemplo, de dar preço, de dar orçamento. Isso tudo é um medo. O medo de falar o que tem que ser feito no fechamento da venda, de não saber o que falar, de se expor ao ridículo, ou mesmo, como já falei, né, de falar em público, ou de falar claramente para o cliente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos que ter segurança e confiança. Então, aprender, aprender sobre os nossos medos, né? Foi isso que eu estou falando para a nossa equipe toda aqui presencialmente, né? Então, nós temos medo às vezes de falar para a nossa família, medo de falar para o público, medo de falar com o chefe, medo de expor aquilo, medo de ser ridículo, né? Então, aqui na prática do dia a dia, o medo de atender o cliente corretamente, de estar focado, de ter confiança. Então, nós temos que buscar esse medo, que é o conhecimento, entender quem somos nós e como nós funcionamos. Quando a gente passa a entender, por exemplo, fazer uma lista dos medos, e começa a observar, você vai superando, você vai crescendo como ser humano, você vai vencendo a si mesmo, né? Quando a gente cresce, supera uma dificuldade que traz do inconsciente para o consciente e ressignifica aquilo, você está crescendo como ser humano e colocando em prática aquilo todo dia, né? Então você vai tendo menos uma dificuldade. Então, olhando para os nossos desafios do dia a dia, como se falava antes, né, as dificuldades, os pontos fracos. Então nós temos que conhecer quais são os nossos pontos fracos e fortalecer e transformar isso em pontos fortes, né? Por exemplo, quando tem um exemplo que eu estou dando, por exemplo, quando você tem 2 corredores que está disputando 1000 metros ou uma maratona lá de 21 quilômetros
ou 42. Ele não tá correndo contra o outro que está do seu lado, ou que está disputando a corrida. Ele tem que correr, vencer a si mesmo, as suas dificuldades. O outro só vai ser uma referência, um parâmetro para ele ver se ele está bom ou não, se ele tem condições de melhorar o índice dele, né? Então, e daí, porque o desafio nosso é vencer nós mesmos, a nossa inércia, a nossa dificuldade do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo sempre está querendo, o nosso corpo e a mente sempre quer ficar na zona de conforto. Então nós temos essas grandes dificuldades e achar que nós somos o corpo, mas o corpo é o nosso meio de locomoção aqui na Terra. Deus nos fez imagem e semelhança dele e falou que nós podíamos dominar sobre a Terra, sobre os animais, sobre o mar, sobre o ar, sobre a Terra, né? E nós não fizemos isso porque nós temos medo. Então nós temos que aprender a identificar isso e ressignificar e superar os nossos pequenos medos no nosso dia a dia. Então, a tarefa de hoje é entender qual é a nossa dessa semana, né? Para isso eu criei esse grupo, para a gente ter esse formato de autoconhecimento e a gente melhorar como profissional, né? Como família também, como grupo como equipe, né? Como grupo em todos os grupos que nós estamos, todas as tribos, né? Que nós estamos participando. Então essa dificuldade de falar com o cliente, ter confiança, né, no nosso conhecimento, ter confiança naquilo que faz, dificulta nosso fechamento de venda, de atingimento de metas. Então por isso que é importante a gente entender isso. Então essa semana nós vamos, hoje, principalmente hoje, né, porque todo dia, amanhã vai ter outra tarefa, para que a gente identifique e ressignifique todas os nossos medos. Inclusive vocês podem, aquelas dúvidas que vocês tiverem, coloca no grupo aqui, que daí eu vou estar respondendo e ajudando vocês a superar essas pequenas dificuldades. Então é um passo a passo todo dia, tem que começar devagarinho, fazer o que tem que ser feito para que a gente possa crescer como ser humano e principalmente também como profissional e como pai, como irmão, como família, como equipe, né? Então é importante essa busca do autoconhecimento e autorresponsabilidade, porque tudo que acontece com a gente no dia a dia é nós que criamos, nós que plantamos. Então nós temos que superar para ser livre, porque um homem que tem saúde, um homem ou uma mulher que tem saúde, ela é uma pessoa livre, né? É aquilo que eu falo sempre, a criança faz o que quer, o adulto faz o que é preciso. A criança come o que quer, o gostosinho, o adulto come o que é preciso para manter o corpo dele, né? Que às vezes a gente cuida muito melhor do carro nosso, que é também um meio de locomoção, e não cuida coloca só gasolina boa, né? E não cuida do nosso corpo. Nós tomamos refrigerante todo dia, por exemplo, que é uma coisa que mata 180 mil pessoas só aqui no Brasil por ano com refrigerante. E outras porcarias que a gente come de enlatado e empacotados, né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento de quem somos nós e como a gente age, quais são nossas reações e o que nós temos que fazer para ter saúde, para ter liberdade, para ter sucesso, para atingir as metas, para ser um bom pai, para ser um bom filho, um bom irmão, um bom esposo, né? Então é sobre isso tudo que a gente vai estar falando aqui nesse grupo, principalmente não é dando treinamento de só algumas coisas assim, né? Mas não dando treinamento sobre vendas, mas sim sobre autoconhecimento, entender quem somos nós e como nós podemos crescer na vida, né? E autorresponsabilidade, tudo que acontece com a gente também é responsabilidade nossa. Então essa é só uma pincelada que a gente vai estar começando a dar, o primeiro vídeo. Vocês desculpem a falta às vezes de alguma clareza, identificação, mas eu estou aprendendo também, então eu conto com a compreensão de vocês e conto com vocês, de vocês estar falando qual é os medos que vocês vão ter hoje e colocar aqui no grupo também. Porque isso vai incentivar outros colegas a estar fazendo também e a gente vai crescendo todo mundo junto aqui, né?
Então a tarefa dessa semana é anotar quais são os medos que a gente tem, porque a gente tem muito medo. E quando a gente identifica atrás do inconsciente por consciente, a gente começa a vencer, a ressignificar, a superar esses pequenos medos, né? O maior medo de todo mundo é falar em público, por exemplo, gravar um vídeo. E isso eu estou vencendo meus medos aqui, as minhas dificuldades de medo de ser ridículo, de não falar o que precisa ser falado. Mas depois de uns 1000 vídeos, a gente fica bom. Então é igual a musculatura, a gente tem que praticar todo dia, né? Então, uma abençoada semana, um abençoado dia para todos e uma ótima venda para todos. Um grande abraço aí. E estamos à disposição. Vou aguardar as manifestações de vocês no grupo aqui para que a gente possa crescer junto. Um grande abraço.